Ok. Hoje à noite nós estamos na data de Shiva Asar B'Tammuz, 17 de Tammuz, que é a data, amanhã nós vamos ter um jejum. Se Mashiach vai chegar, nós vamos ter somente churrasco, boas notícias e festas e alegria. E a partir de hoje à noite começa uma temporada de 3 semanas, que são chamados de Dry Wochen, nas 3 semanas, nas quais tem certas restrições por causa do luto. Essas próximas 3 semanas não pode fazer casamentos, não se pode cortar cabelo, não se ouve músicas, etc. Muita coisa nós deixamos de fazer nessas 3 semanas em sinal de luto. E o principal é que nós estamos realmente entrando num processo da lembrança da destruição do Beit HaMikdash. No entanto, o Rambam, quando ele fala as leis de jejuns, ele termina as leis de jejuns dizendo que no futuro, ele fala sobre os 4 jejuns que nós fazemos durante o ano em sinal de luto, que é 17 de Tammuz, 9 de Av, 3 de Tishrei e 10 de Tevet. São 4 datas que marcam etapas da destruição do templo. E ele fala que esses jejuns, no final, eles vão ser, no futuro, com a vinda de Mashiach, eles vão ser abolidos. E não somente isso, eles serão transformados em dias de Yom Tov, em dias de festa. Ele traz sobre isso o Pasuk de Yeshayahu, que ele fala Tzom, Asiri, Tzom, enfim, todos esses jejuns, e Avchu, Lessasson, Lessimcha, Leamim Tovim. No futuro, eles serão transformados em dias de júbilo, de alegria e Amim Tovim. Quer dizer, esses jejuns vão ser abolidos e vão ser transformados em dias de alegria e Amim Tovim. E a pergunta que se faz sobre isso é que muito bom que esses jejuns vão ser abolidos, porque, afinal de contas, todo o motivo do jejum é em lembrança do luto da destruição do Beit HaMikdash. A partir do momento que esse luto já não existe mais, Mashiach chegou, então automaticamente não vai ter mais motivo para jejum. Mas por que esses dias vão ser transformados em dias de Yamim Tovim, dias de festas? Qual o motivo? Quer dizer, festa, nós comemoramos algo positivo no passado. E o que tem de tão positivo assim que nós vamos comemorar de alegria nesses Yamim Tovim? Na verdade, como nós falamos, agora começa uma época de luto pela destruição do Beit HaMikdash. E a pergunta que se faz, nós sabemos que existe uma proibição de quebrar até mesmo uma única pedra no Beit HaMikdash. Se a pessoa está no Beit HaMikdash, ele quebrou uma pedra, ele transgride uma proibição muito grave. Quebrou uma pedra no Beit HaMikdash, que ele está escrito, Lotasun ken Hashem Elohechem. Vocês não podem fazer isso para Deus. E qualquer coisa que a pessoa faz para quebrar ou destruir no Beit HaMikdash, ele transgride uma proibição, uma profanação. Nós sabemos que está escrito Magid Dvarav Yaakov, que Deus fala as suas mitzvot para o povo de Israel. Chukav u'mishpatav l'Israel, ele fala todos os seus dogmas, ele conta para o povo de Israel. E aqui falaram nossos sábios, o que quer dizer? Hashem fala as suas mitzvot para o povo de Israel, que todas as mitzvot que Deus nos ordena, ele próprio cumpre essas mitzvot. Como, por exemplo, ele ordenou ao povo de Israel colocar tefilim. E assim consta que Deus também coloca tefilim, assim consta na Masechet Brachot. Nós estudamos isso aqui no Ein Yaakov, esses dias, coloquei que está escrito no tefilim de Hashem. E todas as mitzvot que Deus nos ordena, ele também cumpre. Então, se Deus ele nos ordena
a proibição de não quebrar nada no Beit HaMikdash. Como pode ser que Deus destruiu o seu Beit HaMikdash? Deus quebrou, queimou, destruiu o Beit HaMikdash, como Deus deixou isso aqui. Tá certo que foi pelos nossos pecados, mas quem que fez? Quem que permitiu isso aqui? Quem harab et beitó? Quem foi? Foi Deus. Como Deus, ele pode ter feito algo dessa forma, destruir o Beit HaMikdash? Está transgredindo uma lei que ele próprio fez. Então, uma das explicações que se dá para isso é que no momento da destruição do primeiro Beit HaMikdash, houve, depois que o Beit HaMikdash estava sendo queimado, eles ouviram de dentro do Beit HaMikdash um cântico, alguém cantando. Eles chegaram lá dentro, eles viram que um dos Leviim, você sabe, que na época do Beit HaMikdash, quando se faziam oferendas, se faziam sacrifícios, os Leviim, eles tocavam músicas no Beit HaMikdash, tocavam harpas, violinos, Khalil, uma flauta doce, trombetas, pratos, etc. Tem vários. Então eles ouviram, depois que o Beit HaMikdash estava sendo queimado, eles ouviram lá de dentro do Beit HaMikdash uma música, um cântico. E eles se aproximaram, eles viram que um dos Leviim, chamado Asaf, ele era descendente de Korach, que aliás, ele aparece na nossa Parashá, dizendo que os filhos de Korach não morreram. Mas um dos Leviim, chamado Asaf, ele estava tocando uma harpa e fazendo uma música pela destruição do Beit HaMikdash. E isso é o Salmo 49, que lá está escrito Mizmor le'Asaf, um cântico para Asaf. E lá está escrito Eloquim, Ba'u goim benachlatecha, vieram goim no teu terreno, na tua área. Queimaram teu templo, destruíram teu templo, queimaram teu santuário. E isso tudo ele fez como um mismor, um cântico. Então, chegaram para Asaf e falaram: o que você está cantando? O Beit HaMikdash está sendo destruído, está pegando fogo, e você aqui está cantando nessa destruição? Como você faz uma coisa como essa? Ou na linguagem da Gemara, a Gemara pergunta: Mizmor le'Asaf? Um cântico para Asaf. Que nada é Asaf, devia ser uma lamentação de Asaf, não um cântico de Asaf. Então Asaf respondeu: imagina, hoje é um dia muito alegre. Por que o Beit HaMikdash sendo queimado? O Deus, por causa da ira dele, ele queria matar todos os judeus. E no lugar disso, ele acabou sua ira em pedras e madeiras, e com isso ele poupou o povo de Israel. Realmente, com isso, ele está poupando o povo de Israel. Então, isso, na verdade, a destruição do Beit HaMikdash foi algo terrível, mas o objetivo dele era muito elevado. Com isso, Deus salvou a pele de todo o povo judeu. Ele ia aniquilar todo o povo. E no lugar disso, queimou seu Beit HaMikdash. Sem falar para nós, Agmará. Então, na verdade, por mais negativo que é a destruição do Beit HaMikdash, mas, por outro lado, nós vemos aqui que existe algo positivo. Com isso, ele salvou o povo de Israel. Então, essa é uma das respostas que nós entendemos como pode ser que Deus destruiu o Beit HaMikdash, como ele transgrediu uma ordem divina que ele próprio deu, que não pode quebrar nem uma pedra, e ele destruiu todo o templo. Que aqui houve, na verdade, um objetivo mais nobre. Com isso, ele poupou e salvou a vida do povo judeu. Mas ainda não dá para entender. No fundo, mesmo que Deus existe, Deus encontra outras fórmulas para salvar e perdoar o povo de Israel. Por que ele justamente escolheu essa forma de destruir o Beit HaMikdash e fazer algo negativo tão forte que causou para nós o luto de tantas gerações? Na verdade, nós encontramos algo no Talmud que nos conta uma história no Talmud
que uma certa vez, no dia de Tisha B'Av, naquele ano que foi destruído o Beit HaMikdash, tinha Rahutaya, um árabe, que ele estava arando o seu campo. O seu boi estava puxando o arado. E no meio que ele estava arando o campo, o boi, ele mugiu de uma forma diferente. Então, esse árabe, entre aspas, sentou no chão e rasgou suas roupas e falou: o boi acabou de me avisar que o Beit HaMikdash foi destruído. Logicamente, não era um árabe qualquer. A explicação sobre isso que era o profeta Elial, que ele estava fantasiado de árabe, quer dizer, estava aparentando um árabe. Depois de alguns minutos, o boi novamente mugiu. Aí ele continuou a arar seu campo. Ele falou: o boi acabou de me avisar que Nolad Moshiach Shel Israel, que nasceu o Salvador do povo de Israel. Então assim ele falou e continuou a trabalhar. Ele continuou a trabalhar o campo. E daqui, não somente que é uma história, uma lenda do Talmud, isso aqui é aplicado na Halakha. Nós sabemos que no dia de Tisha B'Av, nós temos um luto total, além de ser um jejum de 24 horas, tem um luto total, a gente senta no chão, a gente não cumprimenta, etc. Tiramos a cobertura do Aron HaKodesh. A partir do meio-dia, nós já colocamos de volta a cobertura, já podemos sentar alto, apesar que as outras proibições continuam. Mas esse o rigor do luto diminui. Por quê? Porque já que o Midrash diz que em Tisha B'Av nasceu Mashiach, que nem essa história nos conta. Então, na prática, a partir do meio-dia, já começa o consolo pela destruição que nasceu Mashiach. Daqui nós vemos que no próprio dia de Tisha B'Av aconteceu duas coisas contrárias. Por um lado, o Beit HaMikdash foi destruído, por outro lado, nasceu Mashiach. Então, por isso, na verdade, nós sabemos que o Tisha B'Av tem uma função dupla. Por um lado, é algo totalmente negativo, e por outro lado, é algo realmente que começou a redenção. Mas tudo isso ainda não responde como pode ser que Deus escolheu justo essa fórmula de castigar, vamos dizer, ou admoestar o povo de Israel, destruindo o seu próprio Beit HaMikdash, que afinal de contas, o que ele já ganhou com isso, apesar que o povo de Israel sofreu bastante. E mais ainda, tantos anos se passaram e ainda o povo não merece a construção do Beit HaMikdash. Se for por causa do nosso pecado, por causa dos nossos pecados, nós fomos exilados. Então, se por causa disso, quanto mais passa o tempo, mais branda tinha que ser o galut, a diáspora, porque realmente o povo de Israel já foi perdoado. O exílio devia ficar mais brando, os castigos, nós vemos que cada vez é mais escuro e mais escuro. Então, como pode ser isso aqui? Mas, na verdade, para explicar isso aqui, nós encontramos uma Gemara, Baba Batra, que ela fala para nós o seguinte: existe uma proibição de uma pessoa demolir uma sinagoga. Não pode demolir uma sinagoga. Se ele quiser construir no lugar dela uma outra sinagoga melhor, primeiro ele tem que construir a outra sinagoga e depois demolir essa. Não pode fazer o contrário, demolir e depois construir. E se a própria sinagoga que ele vai reformar a própria sinagoga, vai construir no próprio lugar, então ele não pode, tem que construir as paredes de fora, depois destruir as paredes de dentro, uma série de detalhes. Só se tiver as paredes caindo, então ele pode realmente demolir e construir rapidamente. Aí a Gemara nos conta uma história que o rei Herodes, ele quis reformar o segundo Beit HaMikdash. Ele tinha feito uma falha grave, ele tinha matado muitos sábios. Muitos sábios ele matou por causa que ele achava que eles iam se revoltar contra ele. No final das contas, ele resolveu fazer tshuva. Ele resolveu se arrepender e repor a sua falha. Ele tinha um conselheiro que se chamava Baba Ben Buta. Ele falou: como eu posso repor minha falha? Então ele falou que você pode repor sua falha. Você destruiu os olhos do povo de Israel. Você matou os sábios. Então você tem que reconstruir os olhos do povo de Israel e reconstruir o templo. Naquela época, no segundo templo, era um templo muito rudimentar, muito pobre, que o povo que chegou do exílio
não tinha condições. Então, eles fizeram uma construção muito, muito barata. Então, ele teve que reconstruir o templo e demorou vários anos a reforma, mas depois que ele construiu, está escrito que nunca, quem não viu a construção de Herodes, nunca viu uma construção bela na sua vida. Tão bonito que ficou. Mas aí o Talmud pergunta, como ele pode ter feito isso? Está certo que ele construiu melhor, mas na hora ele destruiu primeiro. Ele destruiu um para reconstruir o melhor no lugar, mas é proibido destruir nenhuma pedra dentro do Beit HaMikdash. Como ele pode ter feito isso? Mará responde que, na verdade, quando uma pessoa destrói, demole, para construir algo melhor, então isso aqui não é chamado destruição. Isso faz parte da construção. Todo mundo sabe que ele vai fazer uma reforma. Tem duas partes, a demolição e a construção. Essa demolição não é uma destruição, é um preparo para a construção. Você quer construir algo melhor, então você realmente destrói aquilo que tem. E depois você constrói alguma coisa. Então, essa demolição faz parte da construção. Então, por isso, ele podia ter feito isso aqui, que isso aqui não é quebrar uma pedra, pelo contrário. Isso faz parte da reforma, da reconstrução, é demolir aquilo que tem, para depois fazer um melhor. A mesma coisa, essa resposta que nós podemos dar, como pela a pergunta que falamos anteriormente, como Deus pode ter destruído o templo sagrado. Na verdade, a intuição de destruir o templo é que no lugar, Deus vai construir o terceiro templo, que vai ser muito mais elevado que os dois primeiros que tinham antes, que o primeiro e o segundo. Foi uma demolição para uma construção muito melhor, porque os primeiros dois templos, eles eram chamados Binyana de Barnash, uma construção de um ser humano. O terceiro templo vai ser Binyana de Kutchabrich, uma construção divina. E ele vai ser uma construção eterna, vai ser muito mais bonito e muito maior que o primeiro e o segundo templo. Então, realmente, valeu a pena tudo isso aqui, essa demolição, uma construção muito melhor. Então, não existe aqui a proibição de destruir o Beit HaMikdash, que Deus vai construir o melhor no lugar. Mas a pergunta é, para a pessoa, nós vimos no Talmud que para a pessoa demolir, construir, tem que ser de imediato. Nós já estamos mais de 1900 anos no exílio, que cadê ser de imediato? Mas aí tem a resposta daquela história que nós falamos no Talmud. Não quer dizer que Deus vai reconstruir o templo somente quando chegar a Mashiach. Naquele minuto que o Beit HaMikdash foi destruído, imediatamente, naquele momento, já tinha sido construído o Beit HaMikdash lá em cima. E ele está esperando qualquer momento para se materializar no lugar onde vai ser o Beit HaMikdash. Não quer dizer que não ficou nenhum, ficou um Beit HaMikdash, mais ainda, desde que o povo saiu do Egito, eles falaram cântico de Az Yashir, Moshe Rabbeinu já viu esse terceiro Beit HaMikdash, que está no céu. Ele falou Migdash, nós falamos isso diariamente na nossa oração. Migdash Hashem konenu yadecha, o Migdash que Deus fez com as próprias mãos. Então, esse Migdash já está pronto. Ele nunca foi destruído, ele é eternamente. No momento que Deus destruiu o Beit HaMikdash, já estava pronto para se materializar. Ele está construído lá em cima, já está pronto. E é bem maior, uma construção divina. Ele só está esperando o momento que o Beit HaMikdash já está lá. Está esperando o momento de chegar aqui embaixo e se materializar. Então, isso é, na verdade, a destruição do Beit HaMikdash não foi uma destruição, foi uma construção. Então, no dia que Deus destruiu o Beit HaMikdash, naquele mesmo dia houve a construção do Beit HaMikdash. Naquele mesmo dia nasceu o Mashiach, que nós falamos. Então, um dia de Tisha B'Av, um dia de destruição, mas é um dia também de reconstrução. No futuro, na época de Mashiach, nós vamos conseguir enxergar que toda essa época do exílio, todo esse momento que nós ficamos afastados, na verdade, foi apenas uma preparação para as grandes revelações que nós vamos ter no terceiro Beit HaMikdash. Porque existe uma regra, e ele dá uma descida, ela visa uma elevação muito maior. Então, a descida do povo no exílio é apenas uma preparação para a grande revelação que nós vamos ter na época de Mashiach. E na época de Mashiach nós vamos conseguir entender como todo esse processo faz parte
de algo muito mais elevado. Quer dizer, não apenas que os jejuns vão ser abolidos, não vai ter mais jejum. Chegou Mashiach, não tem mais motivo de luto. Não, eles vão ser transformados em dias de Yom Tov. Por quê? Que nós vamos conseguir enxergar como realmente todos esses dias de luto, na verdade, foram uma preparação para uma grande revelação. Asaf, que foi aquele levita que tocou, ele já conseguiu enxergar. Hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia que nós vamos ter realmente o momento da grande construção, justamente por causa dessa destruição. Isso era a visão de Asaf. Isso era a visão daquele árabe que viu que nesse dia nasceu Mashiach. E esse é o assunto de todos esses dias de luto que nós vamos ter. E se nós vamos olhar para cada dia de jejum, que são dias que aconteceram coisas terríveis, nós vamos ver que, na verdade, dentro desses dias, nós temos grandes revelações. Vamos começar a partir do dia de hoje. Shiva Asar Betamuz, dia 17 de Tamuz. 17 de Tamuz, ocorreram 5 coisas negativas. Entre as coisas negativas que aconteceram em 17 de Tamuz, Moshe Rabbeinu quebrou as primeiras tábuas. Isso que aconteceu na data de hoje à noite. Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. E isso foi um grande, quer dizer, esse dia, o povo de Israel estava fazendo o bezerro de ouro, e Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. Foi uma grande perda para o povo de Israel, uma grande catástrofe. Ele recebeu as tábuas da mão de Deus. No dia de hoje, ele quebrou as tábuas. E também nesse dia, é o dia que as muralhas de Jerusalém foram conquistadas pelo inimigo, pelos romanos. Eles conseguiram quebrar as muralhas de Jerusalém, que conseguiu se manter firme durante vários anos, apesar do cerco que eles faziam em Jerusalém, mas ela ficou firme e forte, o povo judeu aguentou. E nesse dia 17 de Tamuz, eles conquistaram a cidade, quebrou-se as muralhas, eles entraram na cidade, e isso foi o começo para a destruição do Beit HaMikdash. Existem outros motivos, outros fatos que aconteceram nesse dia, mas vamos analisar um pouquinho esses 2 fatos. O primeiro fato que nós falamos foi a quebra das tábuas, algo negativo. Mas se nós vamos olhar, quando que Moshe Rabbeinu recebeu essas tábuas? Também no dia de hoje, 17 de Tamuz, Moshe Rabbeinu recebeu as tábuas. Então, nesse dia ele quebrou as tábuas, mas nesse dia ele recebeu as tábuas. Existe o lado positivo, nesse dia, Moshe Rabbeinu recebeu as tábuas. É algo, um dia de ser comemorado. E na prática, no mesmo dia ele quebrou, tá bom? Mas nós devemos se lembrar também dos fatos positivos que aconteceram. E nesse dia, esses atos positivos realmente foram muito poderosos. Nesse dia, foi dado para o povo de Israel as tábuas. E mais ainda, sobre a destruição das tábuas, sobre a quebra das tábuas, nós encontramos no final de toda a leitura da Torá, todo o Chumash Dvarim, o último Chumash que nós terminamos em Simchat Torá. Como termina o Chumash Dvarim? Contando do falecimento de Moshe Rabbeinu. E lá consta como Moshe Rabbeinu era uma personalidade especial. Então ele falou que todos os milagres, todas as maravilhas que ele fez, leinei kol Israel, aos olhos de todo o povo de Israel. O que quer dizer aos olhos de todo o povo de Israel? Explica Rashi. Que nesse dia, Moshe Rabbeinu quebrou nesse dia, desculpa. O que Moshe Rabbeinu fez aos olhos do povo de Israel? Ele quebrou as tábuas. E no momento que ele quebrou as tábuas, Deus falou para ele, Asher Shebarta, as tábuas que você quebrou, Asher são as palavras Yashir Kochacha, Asher Shebarta. Yashir Koyach, Deus deu para ele um obrigado, que você quebrou as tábuas. Asher Shebarta, Yashir Kochacha Shebarta. Você realmente foi muito bom que você quebrou as tábuas. Deus agradeceu para ele, que ele quebrou. E assim termina toda a Torá. Não dá para entender. Ele fez algo tão grave. Ele quebrou as tábuas. E realmente, o que está escrito? Asher Shebar, Shika Chachash Shebar. Então, a explicação para isso é o seguinte. O Rashi, ele pergunta, como pode ser que Moshe Rabbeinu teve, entre aspas, a petulância de quebrar as tábuas? As tábuas ele recebeu de Deus. Como ele pode ter feito para isso?
Então, Midrash dá para nós um exemplo. O exemplo de um rei, que a rainha, ela foi, levantou-se suspeita sobre ela, que ela traiu o rei. E, na verdade, quem que traiu o rei foi uma das concubinas, não foi a rainha. Mas, como o rei ficou nervoso, tinha lá o amigo da rainha, que, na verdade, ele era o Shushvin, quer dizer, aquele que o acompanhante do rei e da rainha, aquele que fez, aquele enfim, que cuidava do casal. Ele vendo que o rei ficou com a rainha, o que ele fez? Ele rasgou a ketubá, o documento de casamento, para que se o rei viesse acusar ela, que ela me traiu, falou, como quem disse que você se casou, cadê o documento? Ele rasgou a ketubá. No final das contas, foi descoberto que o erro foi das concubinas. Então o rei, ele foi a receber a rainha, foi desculpe pela suspeita, etc. Aí esse Shushvin, esse amigo, falou, olha, você pode escrever um outro documento porque realmente o dela foi rasgado. Quem que rasgou? Falou, eu rasguei. Né? Você rasgou, você escreve outro. Assim também fala para nós Rashi, o rei é Deus, a rainha é o povo de Israel. Quem é a concubina? São aqueles convertidos que eles saíram, que estavam chamado Erev Rav, aqueles que fizeram o bezerro de ouro. Então, quando Moshe Rabbeinu viu que o povo de Israel fez o bezerro de ouro, ele estava com as tábuas, que é, na verdade, a ketubá, ele quebrou a ketubá, ele quebrou as tábuas. Então, depois ele falou, depois que Deus perdoou o povo de Israel, Moshe Rabbeinu falou, eles merecem outras tábuas. Falei, assim, você que faz as tábuas, você que dá. Moshe Rabbeinu que talhou e deu para Deus para escrever. Quer dizer, Moshe Rabbeinu, quando ele quebrou as tábuas, a intenção dele era poupar o povo judeu. De que maneira ele queria poupar o povo judeu? Ele quis dizer para Deus, realmente eles transgrediram algo muito grave. Eles fizeram idolatria. Mas a ligação de Deus com o povo de Israel está muito acima pela Torá, que eles realmente estão ligados com Deus. Está escrito, os Zohar nos diz, Kitlat Ksharim Mitkashlaan, que se conectam um com o outro. O povo de Israel com a Torá e a Torá com Deus. Pergunta o Rebbe aqui, nós temos só dois nós. O povo de Israel com a Torá é um nó, a Torá com Deus é outro. A Hassidut explica que o terceiro nó é uma ligação direta. O povo de Israel direto com Deus. E a ligação do povo de Israel com Deus é acima da ligação com a Torá. Então isso que quis dizer Moshe Rabbeinu. Deus, o povo pecou, mas a ligação tua, por que você quer exterminar esse povo? A ligação quebrou as tábuas. Então Deus falou, Deus falou, muito bom que você quebrou, que com isso você demonstrou que a ligação, você tinha um alto sacrifício de pegar algo que isso você demonstrou que a ligação de Deus está acima da Torá, e isso trouxe o perdão de Deus. Então, por um lado, a quebra das tábuas foi algo, um fato calamitoso, a causa desse jejum, mas por outro lado, foi isso que poupou o povo de Israel, essa ligação de Deus com o povo de Israel. Então, por isso, que nem falou Asaf, Deus quebrou seu templo, mas dessa forma ele salvou o povo de Israel, ele perdoou o povo de Israel. E a mesma coisa aconteceu com as tábuas. Então, aqui nós vemos que um fato que aparentemente parece tão negativo, no fundo, foi tão como Deus agradeceu para Moshe Rabbeinu que você fez esse ato, que com isso o povo de Israel foi poupado. Mais um motivo que nós falamos que aconteceu nesse jejum, porque a muralha de Jerusalém foi quebrada. E Jerusalém, ele tinha uma muralha que cercava até hoje. E eles, quando conquistaram Jerusalém, eles quebraram a muralha. Tem uma história inteira, como foi essa quebra da muralha. Foi uma história muito, realmente, muito chocante. Centenas de milhares de judeus morreram nesse dia que foi a conquista. Foi algo muito negativo. Então, realmente, é algo que merece um jejum. O luto começou o jejum. Mas o pastor nos diz algo interessante. Está escrito Jerusalém. Jerusalém, ela não vai ter muralhas. Vai ser uma cidade sem muralhas. E isso faz parte das previsões futuras, das profecias futuras. Sabe como Jerusalém vai ser tão grande?
porque Prazot Teshev Yerushalayim, Yerushalayim não vai ter muralhas. O que quer dizer isso? Por que que antigamente, no primeiro Beit HaMikdash, no segundo Beit HaMikdash, Jerusalém tinha muralhas? E no futuro, Jerusalém não vai ter muralhas. Então, a explicação para isso é o seguinte: a cidade de Jerusalém não é apenas uma cidade física que tem na capital de Israel e que tantos discutem sobre ela. A cidade de Jerusalém tem algo muito mais profundo. Jerusalém, ela era chamada antes de Shalem, cidade de Shalem. Fez a Kedat Yitzhak, deu mais o nome, Irá. Ficou Irá, Hashem Iré. Iré Shalem. Isso ficou a cidade de Jerusalém. O que quer dizer isso? Jerusalém quer dizer Irá, o temor a Deus, Shalem, do nível mais completo. Jerusalém simboliza a conexão com Deus da melhor forma possível. O temor a Deus, a religiosidade, a conexão divina que tem um judeu com Deus. Isso quer dizer Jerusalém. Jerusalém é chamado Tzion. Tzion quer dizer aquilo que simboliza o povo de Israel, o íntimo do coração do povo de Israel. Por isso, Jerusalém, que cada um tem dentro de si um Jerusalém, é o temor a Deus, o Yetzer Tov que cada um tem. Então, esse Jerusalém, ele pode ser atacado por inimigos, quer dizer, por influências exteriores. A pessoa pode ser que ele vai deixar de ter esse temor. A pessoa pode ser convencida a fazer o contrário da vontade de Deus. Então, por isso, Jerusalém fazer uma muralha em volta. Essa muralha é uma proteção contra as influências negativas que podem levar a pessoa. Isso quer dizer, Jerusalém tem que ser completo e a pessoa tem que agir de uma forma que não deixasse influenciar. Por isso existem as muralhas em volta de Jerusalém. No futuro está escrito, pelo contrário, que a terra de Israel vai se expandir para o mundo inteiro. E Jerusalém vai se expandir para todo Israel. Quer dizer, Jerusalém não vai ter muralhas, porque na época de Mashiach não vai existir influências negativas. Pelo contrário, Jerusalém que vai exercer sua influência positiva para o mundo inteiro. Então, por isso, no futuro, Prazot Teshev Yerushalayim, Jerusalém não vai ter muralhas, pelo contrário, o objetivo vai ser o mundo inteiro vai reconhecer a luz de Jerusalém e vão ser iluminados por Jerusalém. Então, isso vai acontecer no futuro. Então, no momento que nós estamos vendo o que aconteceu na data de hoje, a quebra das muralhas de Jerusalém, por um lado, algo terrível. Mas, por outro lado, uma preparação já para a época futura, quando Jerusalém não vai ter muralhas. Então, olhando o lado positivo da coisa, nós vemos que já começou a preparação para as revelações de Mashiach, porque o início do exílio, como nós falamos, já é o início da redenção. Então, por isso, apesar que são fatos negativos, mas se nós vamos olhar a fundo, nós vamos encontrar que são fatos elevadíssimos que aconteceram nesse dia. E por isso, o dia de jejum de hoje é dia 17 de Tammuz. 17 é o valor numérico da palavra Tov, bom. Quer dizer, no fundo, ele é bom. É um dia de Yom Tov, é um dia de cântico. Hoje, dia pela Halachá que nós estamos vivendo no exílio, nós devemos enxergar algo como negativo, tem que fazer o luto Halachá. Mas nós temos que trazer o máximo para fazer aquilo, revelar o lado positivo dele. O Talmud nos conta que certa vez estavam andando perto de Jerusalém 4 grandes sábios. Tinha Rabi Akiva e os outros sábios são Rav Gamliel, etc. Shua. E de repente eles passaram pelo Harabait, pelo lugar sagrado, pelo lado do Kotel, onde tinha lá a área do Beit HaMikdash. Eles viram que estava destruída. Eles rasgaram as suas roupas, que assim hoje em dia também. Só que vai no Kotel pela primeira vez, teria que rasgar suas roupas, de sinal de luto. E assim eles rasgaram suas roupas. E de repente, eles viram saindo de lá uma raposa, de dentro do templo, do lugar que era chamado Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Então, sábios ficaram abalados. Eles começaram a chorar. E Rabi Akiva começou a rir. Eles perguntaram para Rabi Akiva, por que você está rindo? Ele falou, e vocês, por que vocês estão chorando?
Não dá para entender. Afinal, está escrito que esse lugar onde estava essa raposa saindo, Kodesh HaKodashim, sobre esse lugar está escrito Be'azar HaKarev Yumat. Uma pessoa que não é Kohen Gadol, que entra nesse lugar no dia, além do dia de Yom Kippur, mesmo Kohen Gadol, no dia, outro dia que não seja Yom Kippur, tem pena de morte, um lugar tão sagrado. Só entrar no lugar. E agora nós estamos vendo uma raposa saindo de lá desse lugar e nós não vamos chorar? Então ele falou, é por isso que eu estou rindo. E ele trouxe vários versículos, vamos entrar no detalhe, mas depois ele trouxe um versículo que está escrito. Num lugar está escrito Tzion Sadet Echerash, que Tzion vai ser arado igual a um campo. E depois está escrito, no outro versículo que ele falou, que estão conectados entre si, que está escrito, Od Yeshvus Kenim Kenod Birchovot Yerushalayim. No futuro, ainda vão passar pelas ruas de Jerusalém, anciões, mulheres velhas e crianças brincando. Jerusalém vai ser reconstruída. Ele falou que enquanto não tinha se cumprido a primeira parte da profecia, então uma dúvida se a segunda parte ia ser cumprida. Agora que eu estou vendo que a primeira parte está sendo cumprida, então entendemos que a segunda também está sendo cumprida. Qual a primeira parte? Sião vai ser arado que nem um campo arado. E isso vai ser a revelação para nós, que no futuro, os Kenimos, Kenod, vão voltar a Jerusalém. Qual é a conexão desses dois psukim? Realmente é uma coisa negativa. É que, na verdade, o que quer dizer quando você ara um campo? Você está estragando o campo. Um campo bonito, lisinho. Você vai lá e passa o arado, você faz um rasgo no campo. Um rasgo, dois rasgos, vários sucos. Você está estragando o campo. Quem é louco de fazer isso aqui? Mas, na verdade, é isso que você acha que você está rasgando. Você está preparando o campo para semear e para brotar, para crescer. Sem isso, o campo não ia crescer. Assim falou para eles Rabi Akiva. Se não fosse a destruição, e a destruição tão basta que essa raposa entrou lá, tudo isso que faz parte de arar o campo. O campo está sendo preparado para uma grande revelação, que no futuro, em Jerusalém, vão estar velhos e velhas, crianças, tudo isso faz parte da preparação. Essa aqui que eu falei, em grande resumo, existe uma explicação inteira desse trabalho. Aqui nós vemos que na visão de Rabi Akiva, que é essa visão que os sábios concordaram com ele, toda a destruição e tudo isso aqui faz parte de uma grande revelação. Só que nós não conseguimos enxergar essa revelação agora. Mas no futuro, quando nós vamos enxergar que, na verdade, todo esse exílio e toda essa descida no galuto foi uma preparação para Geulah. Como nós falamos, que Golá e Geulah são as duas palavras parecidas, mas Golá simboliza exílio, Geulah é redenção. A diferença entre elas é só uma letra Aleph. Quando você olha para o exílio, você coloca lá uma letra Aleph, você revela o desse Deus que está atrás de tudo isso aqui, você vê a Geulah, você vê a redenção. Então, no futuro, você vai ver o quê? De tudo isso aqui, uma grande redenção. Na verdade, hoje nós vemos a destruição, mas no futuro, que Deus vai mostrar a verdade para o mundo, aí vai ser revelado como tudo, na verdade, faz parte de uma grande revelação, de uma grande redenção, e por isso, não somente que esses jejuns vão ser abolidos, serão transformados em dias de festa e alegria, e Yamim Tovim, que nós vamos entender que essa destruição que causou a construção do Beit HaMikdash. A destruição do Beit HaMikdash fez Deus construir uma casa muito mais bonita, muito mais eterna. A quebra das tábuas revelou o perdão do povo de Israel. A quebra das muralhas preparou o mundo para a era futura, quando Jerusalém vai ter influência pelo mundo inteiro. E é isso que tem que ser a visão da nossa de todo o exílio que nós estamos passando na nossa história. Que a nossa história, se nós vamos ver, está cheia de destruições. Nós temos a destruição do Beit HaMikdash, destruição do segundo Beit HaMikdash, as perseguições que passamos nos programas, o holocausto e tudo que nós vimos agora no último ano em Simchat Torah. Toda a nossa história está cheia disso. Mas se nós sabemos olhar com os óculos corretos, nós vemos que tudo isso aqui, na verdade, faz parte da construção. Agora nós não sentimos isso, mas quando vai ser revelado, nós vamos entender que tudo isso aqui valeu a pena, como arar o campo para brotar frutos, para brotar plantas da melhor forma possível. E tudo isso aqui tem a ver com a Parashá da semana. A Parashá da semana, que sempre é a primeira Parashá, a maioria dos anos,
essas 3 semanas, a Parashá é Pinchas. Nós temos 4 parshiot nessas 3 semanas. Uma é Pinchas essa semana que vem são 2 juntas, Matot Masei. Depois Varim, são 4 parshiot. Então essas 4 parshiot sempre ocorrem nessas 3 semanas. Só Pinchas eventualmente acontece no Shabbat anterior a Shabbat Tammuz, mas a maioria dos anos, como esse ano, também está no meio das 3 semanas. Pinchas, como o nosso Pinchas falou, é uma parashá importante. Pinchas é a parashá que é mais lida durante o ano inteiro. Ela é lida em todas as festas judaicas. Em Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Pesach, Shavuot. Todas essas festas nós temos Pinchas, porque em Pinchas existem os trechos das oferendas que eram feitas em todas as festas judaicas. Então, por isso a Parashat Pinchas é que é mais lida durante o ano. E ela é cheia de festas. Então, não dá para entender. Uma Parashá que fala, a primeira Parashá das 3 semanas, que são chamados 3 semanas de luto, Tlata de Puranuta, 3 semanas de desgraças, ela fala só de festas. Por que ela fala só de festas? Porque realmente é esse o assunto dessas 3 semanas. Hoje em dia, para nós, aparenta luto. No futuro, nós vamos entender que são dias festivos. Então, por isso, a Parashá que fala de todas as festas do ano, cai justamente nessa semana, essas 3 semanas. E o nome da Parashá é Pinchas. Quem foi Pinchas? Pinchas, nossos sábios dizem que Pinchas, ele é Elial. Elial Anavi é o próprio Pinchas. Pinchas, ele se transformou. Tem ideias que ele faleceu e a alma dele se revestiu em Elial Anavi. Outras ideias que ele viveu diretamente. Ele já encarnou em Elial Anavi está vivo até hoje. E Elial Anavi é aquele que vai trazer para nós a Geulah. Ele que vai avisar a vinda de Mashiach. Esse é o assunto de Elial Anavi. Então, nessa Parashá que começa as 3 semanas de luto, nós começamos com Pinchas. Pinchas é Elial. Pinchas é Elial Anavi. E é interessante que está escrito que pelo ato que fez Pinchas, que ele, na verdade, ele matou dois personagens, que era o líder de uma tribo judaica e a filha de um rei de Midian, que eles estavam cometendo um pecado em público, e com isso ele salvou todo o povo de Israel de uma epidemia. Então está escrito que pelo mérito disso, Deus transformou ele em Kohen e falou para ele, Hinetni noten lecha et briti shalom. Vou dar para você um pacto de paz, shalom. E o vav da palavra shalom é a única letra da Torá que ela é cortada no meio. Normalmente, qualquer letra da Torá que é cortada no meio não é kasher a Torá. Mas esse vav de shalom tem que ser cortado no meio. É cortado no meio. Vocês vão abrir qualquer livro da Torá, shalom tem um vav cortado no meio, porque está cortado no meio. Então, então, existe aqui uma explicação do Balaturim, que ele fala o seguinte: algumas vezes na Torá, a palavra Yaakov, como se escreve Yaakov? Chama aqui um Yaakov. Como se escreve Yaakov? Yud, Ain, Kuv, Beit. Alguns lugares está escrito Yaakov com Vav. Yud, Al, Kuv, Vav e Beit. Elial se escreve com Vav no final. Em alguns lugares está escrito Elial sem Vav. Por quê? Porque Yaakov pegou o Vav de Elial como garantia que ele vai trazer Mashiach. E por isso, e que ele falou que quando chegar Mashiach, ele vai devolver o Vav para Elial. Então, por isso, em alguns lugares, Yaakov está com Vav e Elial sem Vav. Que ele pegou esse Vav como penhor. Então, por isso, o Shalom de Pinchas, o Vav está cortado no meio. Porque ele foi tirado dele como garantia para Yaakov. Então, no começo da nossa Parashá, já fala da redenção. Que Pinchas Elial, e Pinchas, que ele tem a obrigação, ele pegou, entregou o Vav dele de garantia para trazer Mashiach. E tudo isso aqui está ligado com a grande revelação de Mashiach. E a Parashá inteira fala de festas. Então, realmente, aqui nós estamos vendo como encarar essas 3 semanas que parecem para nós 3 semanas de lutos, mas que no futuro elas serão transformadas em Yamim Tovim, dias de alegrias, e dias de festas, e dias de júbilo para todo o povo de Israel, conforme o Rambam fala. Está escrito que na época de Mashiach, Tisha B'Av vai ser um grande Yom Tov.
Shiva Asar B'Tamuz também vai ser o Yom Tov. E os dias entre Shiva Asar B'Tamuz e Tisha B'Av vai ser dias de Chol HaMoed. Hoje são dias de luto, vai ser dias de Chol HaMoed. E tem uma outra ideia que fala que não, Tisha B'Av vai ser o primeiro dia de Yom Tov. E Shiva Asar B'Tamuz vai ser o último dia. E o ano inteiro vai ser Chol HaMoed. O ano inteiro nós vamos comemorar. Quer dizer, o ano inteiro vai ser festas. Então isso é para nós uma lição, que toda a nossa vida, quando nós olhamos algo que parece aparentemente algo negativo, nós sabemos que daqui vai surgir, é como um arado que Deus está fazendo no campo. Daqui vai brotar frutos, daqui vai sair felicidade, daqui vai sair redenções, daqui vai sair a Geulah. Quando nós observamos isso aqui, então não existe luto, não existe tristeza. E quando a gente sabe que o final é um final feliz, então toda a história é uma história feliz. Então, realmente, que possamos, na entrada do dia de hoje, Shiva Asar B'Tamuz, Shiva Asar, 17, que o valor numérico 17 é tov, é bom. Então, vamos revelar o lado positivo. E o Rebbe falou o que nós devemos fazer para revelar o lado positivo. Então, nas últimas das 3 semanas, nós falamos uma haftará especial, que é a haftará de Chazon, que lá nós terminamos falando Tzion Bamishpat Padeh, Veshaveh B'Tzedakah. Tzion vai ser redimido com justiça, e aqueles aprisionados de Tzion vão ser redimidos com tzedakah. Quem são? O que é justiça? O Rebbe explica que são o estudo da Torá. Então o Rebbe falou que nós, para trazemos a redenção de Tzion, nós temos que aumentar esses dias com tzedakah, a partir de hoje à noite, e aumentar com o estudo da Torá. E no estudo da Torá, que parte que nós temos que estudar? Tudo que está ligado com a construção do Beit HaMikdash. Porque a pessoa, quando Yechezkel, ele estava já no exílio, Deus mostrou para ele como vai ser a construção do Beit HaMikdash. Então Yechezkel perguntou para Deus, o que adianta você me dizer como vai ser a construção do Beit HaMikdash se o povo de Israel está em exílio? Então Deus falou, será que só porque eles estão em exílio, a minha construção vai ser abolida? Pelo contrário, ensinem para eles essa construção. Quando eles vão estudar sobre a construção do Beit HaMikdash, eu considero como se ele tivesse construindo o Beit HaMikdash na prática. Então, nesses dias, que são dias dessas 3 semanas, devemos estudar todas as vezes a construção do Beit HaMikdash, e com isso nós estamos construindo o Beit HaMikdash, aumentando a tzedakah, e nós vamos merecer que ainda, só pela decisão que vamos fazer hoje, ainda antes do jejum, que nós vamos, que está previsto para amanhã, ainda antes disso, nós vamos ter a boa notícia, chegou Mashiach, e nós vamos ao encontro do Beit HaMikdash, e vai ser realmente dias de festas, de alegrias, e dias de Amim Tovim para todos nós. Seja muito em breve, todos os dias, e que realmente isso aqui comece de imediato, que nós já possamos ver todas essas revelações de imediato. Amém.